Muitas pessoas gostariam de voar para o espaço. Gravidade zero, uma vista deslumbrante da Terra de um lado e a escuridão assustadoramente ilimitada do outro. Sim, tudo muito legal, mas não esqueça que essa jornada pode se transformar em um pesadelo. Falta de oxigênio, flutuar no espaço sideral e ficar muito tempo em uma nave espacial sem entender quando pode voltar para casa. Esta última coisa aconteceu com um astronauta russo, ou cosmonauta. Sua permanência no espaço foi uma das mais longas do mundo. O engenheiro de voo Sergei Krikalev, de 33 anos, passou 311 dias em gravidade zero na Estação Espacial Mir. Mas essa não é a parte mais interessante do episódio. A longa jornada de Sergei começou em 18 de maio de 1991. Naquele dia, ele embarcou em uma nave de transporte e foi ao espaço para a Estação Espacial Mir. No dia 20, o acoplamento com a estação foi concluído. Lá, junto com outro engenheiro, desempenhou suas funções espaciais. Os dois fizeram várias caminhadas espaciais e reparos, cuidaram da estação e realizaram experimentos científicos. Quando se tem companhia e muito trabalho, viver no espaço não é tão difícil. Mas as coisas pioraram no dia em que Sergei deveria voltar para casa. De acordo com o plano, a missão deveria ter durado 5 meses. Um novo cosmonauta deveria substituir os antigos. A nave de transporte finalmente atracou na estação, mas no dia 10 de outubro, apenas um deles retornou à Terra. Sergei foi deixado sozinho na estação Mir. Ele continuou a trabalhar como o único engenheiro de voo da tripulação. A estação não podia ficar vazia, era necessário enviar alguém para substituir o rapaz, que não estava pronto para uma estadia tão longa no espaço, já que não tinha treinado para isso. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente sair da estação. Um mês se passou. Sergei foi informado que voltaria para casa em breve, mas algo inesperado aconteceu. O dia 25 de dezembro de 1991 foi o último dia da União Soviética. O cosmonauta foi contatado e informado de que não poderia voltar, já que o país que prometia levá-lo para casa não existia mais. Durante esse tempo, uma grande crise começou na Rússia. O retorno dele era impossível, pois não havia dinheiro para isso. Imagine a condição do cara. Você está a centenas de quilômetros de casa, na escuridão do espaço sideral, completamente sozinho e não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Os dias passavam lentamente. Semanas, depois um mês. Seria muito fácil permanecer no espaço se isso não fosse prejudicial à saúde. Mas em condições de gravidade zero, o corpo humano sofre sérios danos. Primeiro, um enfraquecimento dos músculos, que não recebem a carga necessária e estão constantemente em estado de relaxamento, levando à distrofia. Sim, os astronautas fazem uma série de exercícios todos os dias, mas isso não é suficiente para manter a forma. Além dos músculos, os ossos começam a enfraquecer. A pessoa fica fraca. Depois de 6 meses levando essa vida, qualquer astronauta precisa de muito tempo para voltar à forma anterior no retorno para casa. Além disso, há muita radiação no espaço que é perigosa para as pessoas. Ela é proveniente de várias fontes ao mesmo tempo. A principal vem do Sol. Na Terra, estamos protegidos disso graças ao campo magnético do planeta. Quase toda a radiação se acumula na atmosfera superior e não chega até nós. Esse acúmulo ali também é ruim para os astronautas. Mas a pior é a galáctica. Ela chega de estrelas e galáxias distantes e tem um efeito poderoso em todos os seres vivos. A radiação provoca muitas condições desfavoráveis e destrói o corpo no nível celular. Agora, todas as naves espaciais e a Estação Espacial Internacional são equipadas com escudos e revestimentos que refletem a radiação. Mas ainda assim, isso não fornece 100% de proteção. No espaço, o sistema imunológico do astronauta muda. Não há condições sob as quais a imunidade possa melhorar. Parece que não há nada de errado com a ausência de muitas bactérias e micróbios, mas a defesa do corpo está enfraquecendo. Uma pessoa se torna mais vulnerável a micróbios que podem ser trazidos por alguém que esteve no espaço. Também há sérias restrições alimentares. As comidas em tubos não contêm tantas vitaminas úteis quanto os produtos naturais. Sem vitaminas, o corpo enfraquece ainda mais. Às vezes, os astronautas precisam fazer caminhadas espaciais, que não são fáceis. Um traje espacial é enorme e desconfortável. Restringe os movimentos e coloca pressão no corpo. O trabalho no espaço pode durar várias horas. Durante esse tempo, transpira-se muito. Um dos filtros do traje pode estar estragado e o fluido liberado pelo corpo se espalhar por toda a roupa e atingir o rosto. Os olhos podem lacrimejar e as gotas interferirem na visão. Milhares de perigos podem esperar um astronauta durante uma missão no espaço sideral. Imagine que você faz reparos e algo dá errado. A chave escapa do parafuso e voa longe, por exemplo.
Você tenta pegá-la e, inconscientemente, sai da nave. Consegue recuperá-la, mas seu corpo já está voando longe. Não há nada em que se segurar, mas, felizmente, tem uma corda de segurança. De qualquer forma, ela pode se soltar do seu traje espacial por ter sido presa incorretamente. Assim que a corda se rompe, seu corpo muda o ângulo de voo. Agora você não está apenas voando para longe. Seu corpo está girando neste momento. A Terra e o espaço escuro piscam em seus olhos. Então deu para entender. Com certeza há riscos, mas nada disso aconteceu com Sergei. Todos os astronautas passam muitas horas treinando para estarem prontos para qualquer problema. Eles ganham boa forma física, mas a perdem durante a missão. Adicione a tudo isso o fator psicológico. Seu corpo enfraquece, você não respira ar puro, não pode ver seus amigos e não tem a oportunidade de voltar para casa. Uma pequena camada de parede o separa do vácuo frio do espaço. Tudo isso causa estresse, que também enfraquece a imunidade e prejudica o sistema nervoso. Felizmente, os astronautas também passam por um treinamento psicológico sério. Eles podem manter o autocontrole nas situações mais estressantes. Mas quando se está sozinho no espaço por mais de 6 meses e sem saber quando voltará, é razoável ficar seriamente nervoso. Felizmente, Sergei não entrou em pânico. Ele cumpriu os deveres diários, treinou e, claro, sentiu saudades de casa. 1 mês depois, recebeu a mesma resposta. Ainda não podemos trazê-lo de volta. O país está em uma situação difícil. Ele se sentia pior a cada dia. A força dele estava acabando. O cosmonauta não tinha certeza se conseguiria sobreviver. O mais interessante é que a estação tinha uma cápsula desenvolvida para retorno à Terra. Mas Sergei não a usou porque ninguém iria para a Mir. E a Rússia vendeu os assentos dela para outros países. Além disso, o país esperava vender a estação. Isso significava que Sergei tinha que manter o local funcionando. A missão dele durou o dobro do planejado. Como resultado, o cara passou 10 meses, ou 311 dias no espaço, e estabeleceu um recorde mundial. Durante este tempo, voou ao redor do nosso planeta cerca de 5.000 vezes. Finalmente, recebeu a tão esperada mensagem, a de que poderia voltar para casa. A Alemanha pagou cerca de 24 milhões de dólares por uma passagem para a estação. Eles iriam substituir o astronauta, que entrou na cápsula e voou para a Terra. Muita gente estava esperando por seu retorno lá embaixo. O cosmonauta pousou e todos correram para ajudá-lo. Ele parecia muito magro, suado e exausto. 4 homens o ajudaram a sair e a ficar no chão. Lhe deram um casaco de pele e o serviram com uma tigela de caldo. Parecia que tal voo deixaria uma marca na vida dele para sempre. Mas o humor do cara estava excelente. 2 anos depois, ele foi ao espaço novamente e se tornou o primeiro cosmonauta a voar em um ônibus espacial da NASA. E 2 anos depois, foi um dos primeiros a viver na EEI. Em 2005, fez seu 6º e último voo. Sergei foi para a estação espacial, onde passou cerca de 6 meses, e depois voltou para casa no módulo de pouso. Com este voo, estabeleceu um recorde mundial para a duração total da estadia no espaço, de 803 dias. Apenas 10 anos depois, alguém conseguiu quebrar esse recorde, mas essa já é outra história. É provavelmente um dos piores pesadelos para um astronauta, flutuar no espaço sideral sem qualquer esperança de voltar. Imagine ir se afastando lentamente da Estação Espacial Internacional para um vazio escuro, sem fim, devido a um acidente. Em algum lugar onde não há absolutamente nada além de um vácuo frio. Felizmente você ainda tem uma oportunidade de sobreviver. Vamos dar uma olhada detalhada em como seria um momento como esse. Então você está na EEI, a uma altitude de cerca de 400 quilômetros nas camadas superiores da atmosfera. É importante mencionar que não se trata apenas de ficar lá no espaço. A gravidade da Terra está constantemente puxando a estação. Para não cair, ela precisa voar ao redor de nosso planeta a cerca de 27.300 km por hora. Essa velocidade é o suficiente para vencer a atração do planeta. No entanto, na EEI, quando está no espaço sideral, você não sente essa velocidade. Parece que está flutuando em algum lugar, assistindo à rotação da Terra. Mas ainda há muitos detritos espaciais que se movem na direção oposta. Do ponto de vista de uma pessoa na EEI, a velocidade desses objetos é incrivelmente rápida. Você veste um traje espacial, equipado com fornecimento de oxigênio e um compartimento de água para poder beber durante a missão. Então, está prestes a entrar no espaço. Primeiro, precisa passar por uma porta especial chamada Airlock. Depois, verá que há 2 portas. Ao entrar, feche a primeira porta para bloquear o acesso ao oxigênio da estação espacial. Aí, abre a porta que leva ao espaço. O que você está prestes a fazer é chamado de caminhada espacial.
Existem vários motivos para estar no espaço sideral agora. Você pode estar conduzindo experimentos científicos para descobrir como diferentes coisas se comportam ali. Além disso, pode precisar testar novos equipamentos, sensores e outros aparelhos de alta tecnologia. Mais um motivo pode ser o conserto de peças com defeito ou a manutenção de rotina da estação. Antes de dar um passo no vazio, você prende seu traje espacial a uma corda ligada ao corpo da nave. Também pode conectar pequenos cabos em suas ferramentas, como uma chave de fenda ou inglesa, para não perdê-las. Você empurra a EEI e experimenta uma sensação semelhante a mergulhar. A propósito, antes de sair para uma área de gravidade zero, os astronautas treinam em uma enorme piscina. Você se segura na nave e se dirige ao local que precisa ser consertado. Digamos que necessite apertar um pequeno parafuso. Um astronauta disse uma vez que qualquer trabalho no espaço é difícil. Afinal, há um traje enorme que retarda os movimentos e o torna desajeitado. Também causa coceira. O trabalho pode durar várias horas. Durante esse tempo, você sua muito. Um dos filtros do traje espacial pode estar quebrado. Nesse caso, todo o fluido liberado pelo corpo pode se espalhar pelo traje e atingir o rosto. Os olhos podem começar a lacrimejar. As lágrimas embaçarão sua visão. Como você pode ver, dezenas de perigos estão à espreita no espaço aberto, e não há instruções claras sobre como lidar com a maioria deles. De qualquer forma, você está apertando o parafuso. Mas algo deu errado. A chave inglesa salta da sua mão e o parafuso voa para fora do casco da nave. Ao tentar pegá-lo acidentalmente, se afasta da estação. Aí consegue agarrar o parafuso, mas seu corpo já está voando. Não há nada em que se segurar, mas você tem a corda e... Oh não! Ela não está mais ligada ao seu traje espacial. Você a anexou de maneira incorreta. Agora não está apenas voando para longe da estação, seu corpo também está girando. As visões da Terra azul e do espaço escuro se alternam na frente dos seus olhos. Não dá para parar. Felizmente, o cabo não é a única medida de segurança. Seu traje espacial está equipado com um Safer, uma mochila com combustível que funciona como um jetpack. Você ativa a mochila e ela nivela seu voo. Aí para de girar e se acalma um pouco. Agora já sabe exatamente onde está localizada a EEI. Em seguida, deve escolher a direção manualmente e voar até ela cuidadosamente. O Safer libera gás de pequenos tubos e isso o faz avançar. Usando o painel de controle do Safer, que se parece com um joystick, você pode mudar a direção na qual o gás é liberado. Dessa forma, controlará seu traje espacial. Certifique-se de que a estação esteja em sua linha de visão. Pressione o joystick para ativar os tubos, mas não tenha pressa. É preciso estabilizar seu movimento para frente. Pressionar o botão errado pode o fazer girar novamente, o que reduzirá suas chances de voltar. Cada astronauta passa muitas horas em um simulador de realidade virtual que os faz sentir como se estivessem no espaço sideral. Então você sabe como controlar o Safer. E está se aproximando da estação em um ritmo lento. Não acelere. Se fizer isso, deverá apontar os tubos na direção oposta para diminuir a velocidade. Se voar rápido demais, pode se chocar contra a nave e danificar o traje. Você finalmente chegou à EEI. Agora precisa se agarrar a ela e, em seguida, mover-se em direção à eclusa de ar. E se sente como se estivesse escalando uma montanha debaixo d'água. Aí, chega a eclusa. Ufa! Mas vamos voltar no tempo. Ao momento em que estava voando para longe da estação. Você tenta usar a mochila para nivelar seus movimentos. Está nervoso e não consegue se acalmar. Aí pressiona o joystick aleatoriamente e direciona caoticamente os tubos em diferentes direções. Alguns minutos se passam. Você não se aproximou da nave e o combustível no Safer acabou. Agora está ainda mais nervoso. Vamos voltar no tempo novamente. Você flutua para longe da EEI. Então usa o Safer e diminui a velocidade de rotação do seu corpo. Agora está de frente para ela. Se aproxima da nave com impulsos lentos, mas constantes. Tudo está indo bem, mas de repente percebe algum movimento. É um pequeno pedaço de metal de um antigo satélite. Ele bate no Safer e corta a mochila. O combustível começa a vazar. Você começa a girar novamente por causa do impacto, sem saber para que lado está se movendo. Tudo o que precisa fazer agora é respirar fundo e usar o combustível restante para parar. Pronto! Agora está flutuando sem girar. Não há instruções e protocolos que o ajudem a sair dessa situação. Você está se movendo no espaço sideral e não pode controlar esse processo. Para retornar à EEI, precisa empurrar algo. Felizmente, tem tempo para pensar o que fazer. Seu traje espacial tem reservas de oxigênio que são suficientes para várias horas. Além disso, tem água. Dá para bebê-la através de um pequeno canudo de borracha preso na parte interna do anel de pescoço do capacete.
Você é o primeiro ser humano da história nesta situação. Mas isso não significa que não haja chance de sobrevivência. Se pudesse jogar algo para o lado, isso o colocaria em movimento. Por exemplo, se tiver uma chave inglesa pesada, poderá atirá-la em direção oposta à EEI. Dessa forma, se lançaria em direção à estação. Mas, infelizmente, você não tem nada para arremessar. Seu Safer está quebrado e não dá para removê-lo sem a ajuda de outra pessoa. Você aprecia a bela vista da Terra e tenta respirar mais devagar possível para economizar oxigênio. Parece que não há mais chance. Mas, neste momento, outros astronautas o chamam pelo rádio. Eles conferem sua localização e vão salvá-lo. Sua colega está indo em sua direção. Ela está presa com segurança a 2 cabos longos e vai lhe dar um quando chegar. Usando o Safer, a astronauta voa em sua direção. Ela está muito perto. Finalmente, desacelera e agarra sua mão. Então solta um dos cabos do traje espacial dela e o prende ao seu. Com ele, você se aproxima da estação. Nesse momento, um parafuso enferrujado passa voando. O principal perigo é que os detritos espaciais rompam seu traje espacial e rasguem a corda. Você acelera e alcança a eclusa de descompressão. Então, abre a porta e mergulha para dentro. Uma das missões espaciais mais perigosas foi concluída. Teoricamente, existe outra maneira de salvá-lo. Uma espaçonave que entrega alimentos e suprimentos de ar para a EEI pode levá-lo de volta à estação. Mas isso é ainda mais difícil, pois requer um cálculo de rota muito preciso. Se algo der errado, a espaçonave pode chutá-lo. Neste caso, você voará em alta velocidade e pode viajar por várias horas até ficar sem oxigênio ou um pedaço de lixo espacial destruir seu traje. Felizmente, todos os astronautas são bem treinados e experientes o suficiente para evitar tais acidentes. O pouso na Lua foi uma das maiores conquistas da história da humanidade. O mundo estava passando por uma fase difícil, então ver um de nós lá em cima era algo literalmente de outro mundo. Em 16 de julho de 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins se tornaram as primeiras pessoas a deixar com sucesso a atmosfera da Terra e entrar em uma diferente. Foi Neil quem deu os primeiros passos na Lua após uma manobra de enorme precisão da nave espacial. A missão Apollo 11 foi o salto para a humanidade de que todos precisavam. Quando chegaram com segurança de volta à Terra, foram recebidos como heróis. Tornou-se o sonho de todas as crianças fazer o que fizeram. Eles estavam em uma cápsula com um paraquedas que pousou a quase 1.600 quilômetros da costa de Honolulu, com uma tripulação esperando por eles. Eles eram as pessoas mais famosas do mundo naquele momento. Mas esse não é o fim da história. Ir para o espaço sideral representava muitas ameaças potenciais das quais ninguém realmente falava. A preparação necessária para a decolagem foi enorme, sem mencionar treinamento e estudos. Eles não sabiam o que esperar, já que foi a primeira viagem desse tipo na história. Havia tanto mistério por trás da Lua que os cientistas propuseram uma teoria de que os 3 astronautas poderiam ter pego alguns germes microscópicos da atmosfera lunar, o que poderia ser perigoso para as pessoas na Terra. Assim que pousaram de volta à Terra, tiveram que ficar isolados por 3 semanas. A hype era real. A comunidade da saúde estava extremamente preocupada com essas bactérias extraterrestres e não queria arriscar. O público também estava assustado. Os helicópteros de recuperação pairaram acima. Os mergulhadores de resgate fizeram uma limpeza profunda na escotilha da cápsula com iodo para desinfetar qualquer coisa que a cápsula pudesse ter trazido do espaço. Depois, os astronautas receberam um traje de proteção biológica para usar na cápsula antes de sair para a atmosfera terrestre. Após vestirem os trajes, eles foram desinfetados com alvejante e levados a um porta-aviões de helicóptero para serem escoltados a uma unidade móvel de isolamento. A unidade atracou no Havaí enquanto eles estavam na instalação móvel de quarentena, até ser levada para a base da Força Aérea de Ellington, em Houston, no Texas. Eles foram então colocados no Laboratório de Recebimento Lunar. Lá, tiveram que passar mais 15 dias dentro de uma sala com circulação de ar controlada para diminuir o risco de se expor ao mundo exterior. Eles tiveram que ficar na luz ultravioleta para eliminar micróbios ou bactérias do espaço. Na verdade, depois de cada dia, todos que trabalhavam no laboratório tinham que se desinfetar e tomar banho para estarem seguros. E no caso de serem infectados com alguns micróbios lunares, eles também tinham que se isolar, assim como os astronautas. Dentro da câmara, os 3 homens tiveram que encontrar maneiras de se divertir. Com 2 semanas restantes em isolamento, eles fizeram o que outros humanos fariam em uma câmara fechada. Conversaram o tempo todo. Muitas risadas, brincadeiras e todo tipo de interação que eles poderiam ter um com o outro.
Relatórios dizem que eles estavam confortáveis, mas como não havia muito o que fazer lá dentro, ficaram entediados muito rapidamente. Eles comiam bem e faziam todas as refeições necessárias para se manterem saudáveis. Enquanto isso, se ocupavam com algumas atividades como tênis de mesa, malhar na academia e até tocar o ukulele. Bom, pelo menos foi isso que Neil Armstrong fez. Alguns deles corriam para frente e para trás no corredor. Os astronautas perdem massa muscular quando ficam no espaço por muito tempo, então malhar não é apenas diversão, mas sim obrigatório. Eles até fizeram uma festa para comemorar o 39º aniversário de Neil durante o isolamento. Ele ganhou um bolo com velas assado por um dos funcionários do laboratório. Além disso, eles tinham alguns baralhos de cartas para se divertir, revistas e cobertura de mídia sobre a sua missão. Eles também falavam com alguns de seus familiares quando tinham a chance, separados por paredes de vidro e usando um telefone. Eles respeitavam a privacidade um do outro e encontravam maneiras de se manter ocupados sempre que um deles estava conversando com um membro da família ou discutindo assuntos particulares. Os astronautas também tiveram que fazer exames médicos diários e responder a longos interrogatórios da NASA separados por vidro. Eles passaram algum tempo trabalhando em relatórios da missão e terminando alguns trabalhos escritos. A cereja do bolo foi quando o presidente Nixon os visitou antes de serem enviados ao laboratório para parabenizá-los por serem os heróis que todos admiravam. E depois que aqueles 21 dias terminaram, eles foram libertados de seu isolamento. Os cientistas não encontraram nada assustador em seu sistema, nem em nada que carregassem consigo. Não havia patógenos, micróbios ou bactérias lunares, o que significa que não havia vida na nossa rocha vizinha flutuando no ar. Os 3 homens finalmente puderam ir para casa com suas famílias e desfrutar da liberdade da atmosfera terrestre. Eventualmente, a quarentena foi abandonada, mas qualquer astronauta que for à Estação Espacial Internacional tem que ficar isolado antes do lançamento para que não leve nenhuma infecção até lá. Os cientistas começaram a focar em Marte como a nossa futura casa. A SpaceX de Elon Musk quer liderar a missão lá e usar robôs como os primeiros a pisar no planeta vermelho. O Tesla Bot foi exibido em 2021 e pode nos imitar muito bem. Ele pode fazer as tarefas chatas diárias que não gostamos de fazer, como limpar, comprar mantimentos e alguns trabalhos pesados. Graças ao fato de andar como nós, podemos ter uma boa ideia de como os humanos se moverão em Marte. Os robôs podem enviar relatórios de volta à Terra assim que receberem os dados e provavelmente podem estudar o meio ambiente se houver de fato micróbios extraterrestres vivendo em Marte. Mas nada disso acontecerá tão cedo. Há muitos passos a serem dados antes que possamos nos ver vivendo no planeta vermelho. O primeiro desafio é chegar lá. Os cientistas previram que poderia levar até 9 meses dentro de uma grande nave espacial, seguindo uma rota cuidadosamente mapeada. É provável que haja muitos robôs ajudando e alguns humanos especializados em vários campos para ajudar com qualquer coisa necessária. Sem dúvida, terá quartos de dormir adequados, uma sala de exercícios e uma sala de recreação, dentre outros. Será arriscado, mas emocionante. E depois de todos esses meses de viagem, será a hora do pouso, que será igualmente ou ainda mais desafiadora. A NASA usou um guindaste espacial especial para aproximar a sonda Curiosity da superfície de Marte em 2012. Então, talvez possamos desenvolver alguma tecnologia nesse sentido para configurar antes da chegada da nave espacial. Uma vez que as coisas sejam descobertas, é hora de se preparar para a grande aventura, se instalar. Os passos iniciais foram estudados e a tripulação sabe exatamente o que fazer, o que construir e onde conduzir tudo. Robôs e engenheiros construirão alojamentos, fazendas cobertas e o essencial necessário para sobreviver. Claro que eles podem levar uma certa quantidade de alimentos e recursos que podem durar anos, mas o principal objetivo é ser autossustentável. Precisaremos produzir água, comida e ar respirável se quisermos ficar por lá. Há algumas evidências de que Marte já foi um planeta cheio de água, então é possível que possa haver alguma água subterrânea ou nas calotas polares. Não podemos cultivar sem água, o que nos leva ao nosso próximo desafio: cultivar alimentos no meio de um deserto estéril. Teríamos que viver em cápsulas para respirar e andar por aí sem um traje de proteção. Sendo assim, cultivar alimentos nessas cúpulas será fácil, mas com o suprimento limitado de água para as culturas, teremos que encontrar uma maneira de produzir água e imitar as condições para o crescimento das plantas. Uma vez que essas coisas sejam construídas e estudadas, vem o próximo desafio: energia. A energia solar é uma das escolhas óbvias. Essa fonte de energia pode alimentar células de combustível e baterias nucleares para o nosso uso diário.
E assim que tudo isso esteja funcionando, podemos finalmente dizer que conseguimos realizar um assentamento fora da Terra. Mais cedo ou mais tarde, mais naves chegarão, com mais pessoas se estabelecendo e construindo um futuro lá fora. Até lá, saberíamos se há micróbios extraterrestres que possam representar uma ameaça, para saber se uma quarentena é ou não necessária. E tudo o que vai custar são algumas dezenas de bilhões de dólares, uma pequena soma para o próximo grande salto para os seres humanos. Você está esperando o seu pão de alho sair do forno. Ao olhar para as estrelas pela janela da cozinha, você se pergunta: seria possível enviar pão de alho para o espaço? E mais importante, você poderia comê-lo se ele voltasse? São questionamentos muito importantes. Normalmente, quando se trata de pão de alho, há apenas duas coisas com as quais as pessoas se importam. 1. Vamos acrescentar queijo? E 2. Comê-lo, claro. Ai, aquele sabor de alho de dar água na boca combinado com pão macio e quentinho. Ok, foco. Como podemos enviar o pão para o espaço? Dado que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, não acho que eles nos emprestarão um foguete por um dia, pois eles têm coisas mais importantes para fazer. Eu sei, é difícil acreditar que algumas pessoas não levem o pão de alho tão a sério quanto nós. Mas não se preocupe, só precisamos de um balão. Não é o tipo de balão que estamos acostumados a ver em festas, quando você está cercado por pizza, hambúrgueres, cachorros quentes e bolo. Acho que o pão pode ter um poder muito forte sobre mim. De qualquer forma, o tipo de balão de que precisamos é um balão meteorológico. Um balão meteorológico é explicitamente projetado para atingir altitudes de até 38 quilômetros. Ele carrega instrumentos para além da nossa atmosfera, a fim de enviar de volta para nós informações sobre temperatura, umidade, velocidade do vento e pressão atmosférica. Um meteorologista francês, esse cara, começou suas experiências com balões em 1896 e seu trabalho levou à descoberta da estratosfera. Será que ele estaria orgulhoso desses balões, agora operando como um serviço de táxi extraterrestre para o nosso pão de alho? Talvez não. Mas tenho certeza de que ele ficaria feliz em saber que hoje, centenas de pessoas em todo o mundo soltam esses balões para seus próprios experimentos a cada 12 horas. A maioria das organizações padrão acredita que o espaço começa de forma oficial na completamente arbitrária linha Kármán, mais de 100 quilômetros acima de nós. Colocar o pão em órbita exigiria uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Sem o nosso foguete, que convencionalmente viaja a uma velocidade de 27.358 quilômetros, não seremos capazes de subir o pão tão alto ou viajar a essa velocidade. Ok, não. Você pode ficar com o seu foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico, que a propósito ainda nos levará a 1/3 do caminho até o espaço. Uma área conhecida como limite do espaço, dado que a atmosfera lá em cima é super fina, cerca de 1% da pressão ao nível do solo. Não é um substituto tão ruim para esse teste. De qualquer maneira, eu nunca me senti confortável em estar a mais de 100 quilômetros distante do meu jantar, então isso funciona muito bem para os meus problemas de abandono alimentar. Ah, meus ouvidos! Eu já posso ouvir você em seu computador gritando: "O que esse cara tá falando?" Vi vídeos de coisas como pizza sendo enviadas para o espaço real antes de usar um método semelhante. Por que devemos nos contentar com o limite do espaço? Muitas câmeras que operam nesses vídeos para documentar a jornada de um objeto usam uma lente olho de peixe. Essa lente exagera a curva da Terra, comparando-a com o que veríamos nas alturas, dando a ilusão de que a câmera está mais próxima do espaço do que realmente está. Ainda bem que resolvemos isso. O que não seria tão fácil de resolver quanto se eu perguntasse o que é melhor: pizza ou pão de alho? Vamos seguir em frente rapidamente. Obrigado. Então agora temos nosso balão meteorológico ao qual, relutantemente, prendemos nosso pão de alho. Chegou o momento da decolagem. Lançamos o pão de alho para o céu e enxugamos nossas lágrimas, enquanto o vemos desaparecer além das nuvens. Em comparação com o foguete, o ritmo do nosso balão também pode ser o de uma tartaruga. Ele viajará a uma velocidade de mais de 300 metros por minuto. Então, uma boa maneira de nos distrairmos da tristeza da partida do nosso pão de alho é nos perguntarmos o que está reservado para ele durante essa jornada. Bem, em 2 horas, nosso balão meteorológico pode subir acima das nuvens, mais alto que as trajetórias dos aviões a jato, passando pela camada de ozônio na estratosfera e atingindo altitudes de 35 quilômetros ou mais. O balão suportará temperaturas tão frias quanto menos 90 graus Celsius, o que significa que é melhor ter um micro-ondas à mão, caso o pão volte para nós. À medida que sobe na atmosfera, o balão se expande de 2 metros até 8 metros, porque a pressão do ar diminui. O que acontece a seguir seria uma experiência verdadeiramente satisfatória se não colocasse minha comida em risco. Nosso balão meteorológico estoura. E assim nosso pão de alho começará a descer dos céus.
As condições do vento ditam a que distância do local de lançamento o pão pousará, mas podemos esperar que ele chegue a não mais de 120 km de distância, como é o caso de experimentos com balões meteorológicos. Um paraquedas é preso à carga para garantir o retorno seguro do pão e seu reencontro com seu melhor amigo, meu estômago. Alguns dizem que essa amizade é unilateral. Mesmo que meu estômago esteja fazendo barulhos de animais famintos, são animais reais que agora representam uma ameaça, como potenciais predadores, prontos para roubar nosso jantar. Engenheiros projetaram embalagens para exercícios como este, equipados com GPS e servomotor. Esta embalagem fechará aproximadamente 1.000 metros acima do solo. Ela protegerá o pão de alho de pontos de pouso indesejados e das várias mandíbulas do reino animal, aumentando drasticamente a probabilidade de podermos comer o pão de alho, se pudermos realocá-lo. Na realidade, os balões meteorológicos usados para experimentos como esses estão causando mais danos à vida selvagem e à natureza do que vice-versa. Animais marinhos, como tartarugas, muitas vezes confundem os restos de balões meteorológicos que caem na água com águas vivas e os comem, pensando que acabaram de comer uma refeição fácil. Isso é prejudicial para esses animais, já que os componentes desses balões meteorológicos contêm borracha e ácido de bateria. Já foram apresentados argumentos de que os testes com balões meteorológicos são, em última análise, outra forma de lixo. Se, com este vídeo, você sentir vontade de enviar comida para o espaço, lembre-se disso. Então a caçada começou. Não de algum animal selvagem, mas para nós mesmos. Mas o que estamos dizendo? Vamos nos preparar para não falhar. Ficar sem aquele pedaço fantástico de pão de alho que você acabou de lançar ao limite do espaço e que agora está por recuperar? Não é uma opção. Ou você está apenas se preparando para falhar. Não importa. Como sugere o paraquedas e a embalagem protetora. Não estamos fazendo nada disso. Para garantir que pudéssemos encontrar o pão assim que ele pousasse, anexamos rastreadores de rádio ao balão antes de lançá-lo. E eles enviam um sinal com uma posição de GPS para o solo, colocado num mapa, dando-nos uma boa ideia de onde o pão de alho será encontrado. Cara, eu amo tecnologia. E assim o momento chegou. Encontramos nosso pão de alho intacto. E após alguns abraços apaixonados e carinhosos, estou pronto para dar uma mordida. A espera valeu a pena? Como é o gosto? E você pode comê-lo? Sim, você pode, mas o sabor não é tão bom. Na verdade, e apesar de ter mencionado antes, esqueci de trazer o micro-ondas. O pão foi congelado devido às temperaturas extremas experimentadas em sua jornada. E eu realmente quero dizer congelado. O pão em si está gelado no meio. Mas antes que possamos descobrir isso, vamos notar que, quando rasgamos um pedaço do pão, ele não rasga como de costume. Agora ele se quebra, como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho de clique. Meu pão quente e macio não existe mais. É melhor guardar isso para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Pensando bem, vamos jogá-lo no lixo. Mesmo assim, foi muito legal podermos enviar esse pão de alho ao limite do espaço e ainda acabar comendo, certo? Antes de desmaiar de fome, vou à loja comprar outro que certamente não vou mandar para o espaço. Por que você não nos conta nos comentários se há algum alimento que você gostaria de enviar ao espaço para temperar antes de comer? Na infância, você foi ensinado a não brincar com comida? Aparentemente, esses astronautas não foram. Cubos flutuantes de gelatina voando por toda a cabine enquanto estiverem em gravidade zero são muito divertidos. Mas também é um sinal de um problema em potencial chamado euforia espacial. Ninguém nunca considerou que a felicidade extrema no espaço poderia se tornar um problema grave, mas pode ser, e isso não é brincadeira. Por muitos anos, a euforia espacial passou despercebida, embora estivesse sempre presente, por toda parte, para todos verem. Quando o astronauta Alan Shepard, da Apollo 14, contrabandeou bolas de golfe para a Lua e tentou criar uma pequena Lua para a Lua, tentando lançar uma bola de golfe em órbita ao redor do satélite da Terra, todos acharam que era engraçado. O astronauta Charles Duke, da Apollo 16, achou engraçado tentar competir com os atletas olímpicos de 1972 de volta à Terra. Ele tentou superar os saltos dos atletas olímpicos se beneficiando de 1/6 de gravidade na Lua. Duke pulou tão alto que girou de costas e caiu em cima do sistema de suporte de vida em sua mochila. Poderia ter sido uma queda fatal se a bolsa tivesse estourado. O comandante de Duke, John Young, disse: "Isso não tem graça." E com razão. No entanto, quando os astronautas da Apollo 17 começaram a dançar e cantar músicas infantis enquanto coletavam amostras de rochas, todos ainda acharam fofo. A euforia espacial novamente passou despercebida. Já em 1965, quando Ed White se tornou o primeiro norte-americano a caminhar no espaço em uma caminhada espacial com cabo, sua euforia espacial ficou evidente. Ele ficou fora por muito mais tempo do que o necessário para testar sua mobilidade com o primeiro jetpack, ou MMU, como era chamado, oficialmente a unidade de manobra tripulada. Em suas próprias palavras, "Eu não vou voltar, isso é divertido."
Finalmente, quando ordenado a retornar à sua nave espacial Gemini, Ed White diz que era o dia mais triste da sua vida. Obviamente, algo sinistro está em ação com a euforia espacial. A ausência de peso, combinada com a visão da Terra passando abaixo, cria uma alegria que supera todo o senso de dever. É o grande perigo da euforia espacial. Agora, em retrospectiva, os efeitos da euforia espacial puderam ser vistos quando os astronautas da Apollo 17 pilotaram o veículo explorador da Lua. Eles excederam o limite de velocidade recomendado e puderam ser ouvidos gritando enquanto o veículo se equilibrava em duas rodas, até mesmo ficando no ar às vezes. O astronauta canadense Chris Hadfield estava ocupado no trabalho durante sua EVA, ou atividade extraveicular com cabo, quando parou para olhar por cima do ombro. A glória do espaço o hipnotizou. Ele estava tão emocionalmente envolvido vendo a magnífica beleza da Via Láctea que lágrimas começaram a encher os olhos de Hadfield. No espaço, lágrimas não fluem pelas suas bochechas, elas se acumulam em seus olhos. Hadfield ficou cego por lágrimas de alegria. Mas Hadfield, contra o protocolo, se recusou a contar isso a seus supervisores na Terra. Somente depois que ele não podia mais trabalhar é que Hadfield falou uma frase famosa: "Houston, eu tenho um problema." Foi um resultado direto da euforia espacial. O astronauta Hadfield conseguiu voltar para o ônibus espacial, mas sua EVA não foi cumprida. A euforia espacial interferiu. Tem outro aspecto da euforia espacial que merece séria atenção. É algo chamado o efeito da visão geral. A ausência de peso no espaço afeta tudo, desde a saúde física e psicológica dos astronautas até a física para usar todo o equipamento mecânico da nave espacial. No entanto, a ausência de peso no espaço não se deve à falta de gravidade. Astronautas orbitam a Terra a menos de 480 km acima da chamada LEO, órbita terrestre baixa. Tem muita gravidade em órbita terrestre baixa. A gravidade da Terra mantém a Lua em órbita, e a Lua está a cerca de 400 mil quilômetros de distância. Na verdade, um astronauta de 70 quilos pesaria 65 quilos na LEO. A ausência de peso no espaço é devido à queda livre e não à falta de gravidade. O que sobe deve cair. O foguete decola e cerca de 8 minutos depois, os motores desligam. A nave espacial então começa a cair de volta à Terra. Felizmente, a essa altura, o foguete atingiu a velocidade orbital, que é de cerca de 28 mil km por hora. Para que ele caia em direção à Terra, mas nunca atinja a Terra, ele continua caindo e caindo ao redor do mundo, precisamente no mesmo caminho curvo que a superfície terrestre. Está em órbita. É queda livre. Mesmo que todo mundo chame de gravidade zero, não é isso. Se você colocasse uma balança de banheiro sob seus pés, quando estivesse em queda livre, ela mostraria zero. Você não pesaria nada. Isso porque a balança do banheiro também está caindo. O interessante é que os astronautas mantêm toda a sua potência muscular, sua massa permanece a mesma. Portanto, eles podem levantar equipamentos pesados no espaço que pesariam centenas ou até milhares de quilogramas na Terra. Astronautas se tornam super-humanos no espaço, e isso cria outra situação incomum. Há muitas situações incomuns no espaço. Na primeira viagem à Lua, os astronautas da Apollo 8 nem estavam programados para olhar para trás e fotografar a Terra. Os astronautas da Apollo 8 tiraram apenas uma quantidade limitada de fotos da Terra. Isso é incomum e meio estranho. No entanto, o nascer da Terra a partir da Lua se tornou talvez a imagem ambientalista mais influente do século XX e nem sequer foi planejada. Mas essa é a chave para entender o efeito da visão geral, surpresa com o inesperado. Ainda hoje, quase todos os globos da Terra não são realmente da Terra. Globos em escolas e bibliotecas mostram cada país, normalmente em cores diferentes. Cada país, com certeza, contém uma estrela, mas é para marcar a sua capital. Não é como a Terra se parece do espaço. Esses globos não são globos do planeta Terra. Na verdade, não é fácil encontrar um globo real do planeta Terra. Leia os rótulos desses globos de sala de aula. O mundo geopolítico. Estes são globos de um lugar chamado Mundo. Não há planeta chamado Mundo. O mundo não existe no espaço. Ele existe na mesa ou prateleira de alguém. A definição de espaço é de origem geológica. O espaço é definido como existente até, mas não incluindo, a atmosfera da Terra. A Terra nem é um objeto astronômico. Isso explica por que na primeira missão à Lua, a missão Apollo 8, não havia sido programada nenhuma foto da Terra. Selfies não haviam sido inventadas na época. Também explica por que o impacto psicológico de ver o nascer da Terra a partir da Lua foi tão profundo. Era uma percepção única e totalmente nova para a qual todos e quaisquer humanos estavam totalmente despreparados. Ver a Terra no espaço foi uma surpresa total.
Imagine-se flutuando no espaço fora da nave espacial. Você está cercado pela Via Láctea repleta de milhões de estrelas. O planeta Terra é um mármore azul passando sob seus pés, uma coisa hipnotizante. Como você reagiria? Isso mudaria você? O astronauta Rusty Schweiker, da Apollo 9, sentiu fortemente que ele era o que chamou de o elemento sensor para a humanidade. O que ele quis dizer com isso? É o efeito da visão geral em ação. Schweiker sentiu que estava conectado a todas as pessoas da Terra. Ele comparou isso a nascer em uma nova existência. E o astronauta Schweiker não é o único que sentiu o efeito da visão geral. Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14, disse o seguinte sobre estar no espaço: "Foi uma extensão do mesmo processo universal que evoluiu nossas moléculas. E o que eu senti foi uma conexão pessoal extraordinária com isso. Eu experimentei o que foi descrito como um êxtase de unidade. Eu não só vi a conexão, como também a senti e a experimentei de maneira senciente. Fiquei sobrecarregado com a sensação de se estender física e mentalmente para o cosmos." Alguns anos depois de retornar do espaço, o astronauta Mitchell fundou um instituto para estudar as ondas cerebrais de pessoas que estavam no espaço. E sim, elas são diferentes. De acordo com a pesquisa do Instituto de Mitchell, a sensação eufórica de unidade com o universo cria ondas cerebrais semelhantes às dos monges enquanto meditam. Os estudos de Mitchell foram tão significativos que a NASA lançou uma missão especial em 1998 apenas para estudar os efeitos do espaço no cérebro. A missão Neurolab estudou células cerebrais de animais de laboratório e da tripulação de astronautas também, enquanto as células cerebrais tentavam se adaptar ao ambiente de queda livre em órbita terrestre baixa. Nem todos podemos ser astronautas, mas todos podemos acessar experiências de realidade virtual do que os astronautas viram no espaço. A internet expandiu o nosso ponto de vista terrestre para compartilhar a unidade e sensibilidade do efeito da visão geral e nos dar um pequeno gostinho da euforia espacial que os astronautas sentem no espaço. A profissão de astronauta é provavelmente uma das mais intrigantes e misteriosas que existem. Mas você já se perguntou sobre os detalhes da vida cotidiana deles? Por exemplo, o que está acontecendo sob aqueles trajes espaciais volumosos? Quero dizer, algumas pessoas acreditam seriamente que esses caras usam roupas íntimas de papel. Outras têm certeza de que a falta de gravidade permite que a sujeira simplesmente flutue. Quem dera! O fato é que os astronautas não lavam roupa suja, de forma alguma. Em 2011, a NASA encomendou uma máquina de lavar para a Estação Espacial Internacional. Era uma piada? De qualquer forma, eles não puderam usá-la por motivos aparentes. Levar água para a ISS apenas para levar roupa parece ultrajante e muito caro. Portanto, os astronautas só podem sonhar com lençóis e outros itens recém-lavados. Em vez disso, peças limpas são entregues à estação a partir da Terra, como qualquer outro suprimento. Infelizmente, algo assim não acontece com muita frequência, pois o preço de lançar literalmente qualquer coisa para o espaço é exorbitante. Assim, é necessário ficar com as roupas por muito mais tempo do que na Terra. A única coisa que torna essa situação um pouco melhor é que a tendência é perder um pouco do olfato no espaço. Quando entrevistados, alguns astronautas admitiram usar, por exemplo, o mesmo par de shorts por meses e trocar de roupa íntima apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não é de se surpreender que eles se vistam não para impressionar, mas para conforto e conveniência. Seu traje típico geralmente consiste em camisas de mangas curtas e calças cargo compridas. Essas são peças comuns que usamos na Terra, nada de especial. Mas quando eles saem do interior da ISS, onde o clima é controlado, é claro que precisam de roupas especiais. Com isso, quero dizer aquelas bem robustas que protegem os astronautas de variações insanas de temperatura, que vão de 121 graus no sol a menos 157 na sombra. Mesmo com toda a proteção e tubos de resfriamento que absorvem o calor do corpo, as caminhadas espaciais tendem a fazer com que esses caras suem muito. As atividades extraveiculares, que requerem o uso de EVA, podem significar horas de trabalho árduo. E não se esqueça de que os astronautas geralmente utilizam camadas para se manter aquecidos e pressurizados. Isso inclui uma peça de roupa interna que se ajusta à forma e se assemelha a uma peça íntima longa. Esse item é frequentemente usado novamente e até mesmo compartilhado. E como não há máquinas de lavar na ISS, você entendeu o ponto, certo? Um fato interessante, há uma pessoa especialmente treinada que cheira cada coisa que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis ou tóxicos. O fato é que não dá para arejar o ambiente no espaço, caso alguém não goste do cheiro interno.
É por essa razão que a NASA é muito cuidadosa com relação aos tipos de cheiro que podem passar. Ao mesmo tempo, nada pode evitar os que já aparecem na ISS. De qualquer forma, os trajes espaciais e o que está por baixo deles são usados repetidas vezes. E logo começa a preocupação não apenas com os maus odores, mas também com problemas de higiene e saúde. Surge uma possibilidade alarmante de biocontaminação, o que inclui bactérias, fluidos corporais e outras substâncias estranhas. Isso se agrava se pensarmos em missões mais longas, por exemplo, a Lua. Ao mesmo tempo, é totalmente impraticável lavar o interior dos trajes de forma consistente. A água é muito valiosa na ISS para ser desperdiçada em algo tão mundano. Foi por esse motivo que a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e outras organizações, pediu a especialistas que desenvolvessem tecidos que pudessem resolver o problema da biocontaminação nos trajes. Veja bem, durante o programa de ônibus espacial conduzido pela agência americana, as roupas espaciais deveriam ser usadas em viagens curtas de 2 semanas. Mas depois, os astronautas começaram a viver na ISS por períodos muito mais longos. É por isso que a vida útil do traje teve que ser estendida, até 6 anos. Não é de admirar que os micróbios tenham se tornado um problema muito mais sério do que antes. Assim, há mais de uma década, uma equipe de especialistas começou a pesquisar diferentes métodos para se livrar de micróbios e bactérias que habitam as roupas espaciais. Eles cortaram os tecidos em quadrados de 5 centímetros, colocaram-nos em placas de Petri e cultivaram algumas espécies de fungos e bactérias nessas amostras. Alguns dos tecidos usados foram infundidos com cobre. Essa substância tem propriedades antimicrobianas impressionantes. Quando as bactérias tocam esse elemento, suas paredes e membranas celulares são desestabilizadas. Os íons do metal danificam os micróbios, tornando-os mais vulneráveis. Os cientistas também tentaram tecidos tratados com silicone e prata. Esta última acabou sendo tão tóxica para os germes em contato quanto o cobre. Depois de observar o material que havia crescido durante os últimos 14 dias, os pesquisadores descobriram que apenas um composto havia conseguido manter as bactérias e os fungos afastados. Tratava-se de uma solução de moléculas de prata normalmente usada para desinfetar curativos hospitalares e outros materiais. Mas os íons desse metal acabaram sendo bons demais em seu trabalho, pois se livraram de tudo, literalmente. E a esterilidade total pode fazer mais mal do que bem. Precisamos de um ecossistema equilibrado composto por milhões de micro-organismos para manter nossos órgãos e peles saudáveis. Em 2022, a NASA contratou as empresas americanas Axiom Space e Collins Aerospace para desenvolver a próxima geração de trajes. E logo surgiu um protótipo. Ele foi projetado para ser usado durante a missão Artemis 3. O principal objetivo dessa viagem é aterrissar uma tripulação no polo sul do nosso satélite natural. Essas roupas espaciais devem ter tecidos com propriedades antimicrobianas capazes de reduzir a biocontaminação. O sistema de resfriamento também adicionará biocidas em seus circuitos de água, o que ajudará a evitar o acúmulo microbiano. Agora vamos falar sobre trajes espaciais com mais detalhes. Para começar, existem na verdade 2 tipos principais. Você provavelmente já viu o Advanced Crew Escape Suite, ou traje avançado de fuga da tripulação na tradução, também conhecido como laranja ou abóbora. Os astronautas usam essa roupa de pressão total durante a decolagem. Ela é insubstituível para quem está indo para altitudes muito elevadas. Lá, a pressão é tão baixa que não é possível sobreviver sem uma peça de proteção especial. E enquanto as tripulações aéreas usam trajes de pressão parcial, as espaciais precisam ser protegidas por roupas de pressão total. Afinal, é uma viagem muito mais alta. A peça também é equipada com muitos itens que podem ajudar a sobreviver a emergências durante o lançamento ou pouso de uma nave. Um traje abóbora comum é abastecido com sinalizadores, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Portanto, em resumo, os astronautas não sobreviveriam ao processo de deixar a Terra sem a roupa laranja. Mas por que seus projetistas escolheram essa tonalidade? O principal motivo para a escolha é que essa cor é uma das mais visíveis para a busca, incluindo um provável resgate no mar. Quanto aos EVAs, seu objetivo é diferente. Os astronautas usam essas peças quando saem para fazer caminhadas espaciais. Elas podem protegê-los das condições severas do espaço sideral, com suas temperaturas extremas e quase vácuo. Além disso, a roupa pode evitar que pequenos detritos os atinjam. Você provavelmente já notou que os trajes de EVA são muito mais volumosos do que os de cor laranja. Isso ocorre porque eles têm muitas camadas de isolamento e tecido protetor pesado.
também contém ar respirável, água potável e controles de temperatura. Agora, toda vez que um astronauta faz uma caminhada espacial, ele usa uma corda que o prende à estação espacial. E caso a corda se rompa, a roupa de EVA tem um sistema de backup que inclui pequenos propulsores a jato que podem ser controlados a partir da estação com a ajuda de um joystick. Quanto à cor, em primeiro lugar, o branco reflete o calor do Sol melhor do que outras cores, e os astronautas não ficam muito quentes. Além disso, o branco é melhor quando se trata de identificar alguém na vasta extensão do espaço escuro. Outro detalhe curioso: embora as roupas brancas protejam os astronautas de ficarem muito quentes, elas não podem evitar que fiquem muito frios. E é aí que luvas especiais entram em ação. Essas têm aquecedores especiais que mantêm os dedos confortáveis e funcionando.